Olá, meu nome é Kaique, eu sou professor e formado em História e hoje eu quero tratar com vocês sobre o tema da independência do Brasil. E eu não vou dizer a vocês, esqueçam tudo que vocês aprenderam sobre esse tema ou seus professores enganaram vocês. Não, mas eu vou pedir para que você se abra para entender melhor esse processo. E aqui eu vou me deter em alguns aspectos que eu julgo mais importantes e que não são tão falados, ou pelo menos não tanto quanto se deveria ainda, tá? Acho que essas coisas que eu vou tratar aqui ainda não estão tão claras, ainda não chegaram da forma como deveria a nossa população, ao povo brasileiro. Então fica até o final porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a entender melhor o processo de independência. E a minha primeira afirmação aqui é: a independência não ocorreu no 7 de setembro de 1822. A data 7 de setembro é mais uma data desse processo, mas não é possível nós resumirmos a independência a um evento específico. Eu não vou entrar aqui na discussão da historicidade ou não do grito independência ou morte, se ele realmente aconteceu ou não. Isso é muito discutido, mas eu nem vou falar sobre isso, tá? Não é necessário nós tratarmos sobre isso nesse momento, mas é importante saber que ações em direção a uma declaração e uma concretização de uma independência estavam sendo tomadas desde janeiro de 1822. Então, logo no início, no 9 de janeiro, aqui eu preciso pegar um pouquinho de uma colinha aqui, em 9 de janeiro ocorreu o famoso Dia do Fico, que é quando o príncipe regente Pedro disse não à intimação das cortes de Lisboa, de Portugal, para que ele voltasse a Portugal. Ele disse não, disse que ia ficar aqui no Reino do Brasil. Em junho de 1822, ele convocou uma Assembleia Constituinte que no futuro iria preparar uma Constituição para o Reino do Brasil. Tá? Em 1º de agosto, o príncipe Pedro ele decretou que quaisquer tropas que adentrassem no território sem a permissão dele seriam consideradas inimigas, inclusive tropas portuguesas. Uma declaração muito forte. E na sequência, ali no dia 6 do mesmo mês de agosto de 1822, Pedro justificou as suas ações e pediu o reconhecimento internacional dessas ações. É mais um passo importante que foi dado antes do famigerado 7 de setembro, tá? E uma data ainda mais importante, de acordo com o João Paulo Pimenta, que é um grande especialista no tema da independência do Brasil. Ele, inclusive, publicou um livro há pouco tempo, em 2022, comemorando os 200 anos da independência do Brasil, ou pelo menos fazendo referência a esse processo. Ele vai dizer que a aclamação de Dom Pedro, de Pedro como imperador do Brasil, que ocorreu em 12 de outubro de 1822, foi mais importante, mais significativa à época, pelo menos ali no princípio, era uma data mais marcante para o processo de independência do que o 7 de setembro. Então, veja, de janeiro a outubro, diversas ações ocorreram, eu ainda deixei algumas de fora que poderiam entrar aqui. Diversas ações afirmativas ocorreram em direção à proclamação e à concretização da independência do Brasil. Então, nós vamos entender melhor a independência do Brasil se nós a tratarmos como um processo e não como um evento. É um processo, não um evento. E aqui é importante lembrar algo que, por mais que seja óbvio, precisa ser falado. O famoso quadro de Pedro Américo, Independência ou Morte, não é uma foto do evento, tá? Eu não estou insultando a sua inteligência com isso, mas é uma imagem que ficou tão marcada, que entrou tanto para a memória coletiva nacional, que muita gente pensa em independência e pensa naquele quadro. E isso devido ao nosso processo de aprendizado na escola, outros vídeos que nós podemos ver sobre pessoas ensinando e tratando desse tema. Tá? Mas aquela foi uma pintura feita em 1888, muito posterior àqueles eventos, inclusive utilizando um outro quadro como, para não falar em plágio, mas usando um outro quadro como modelo. Tá? Então, aquilo é uma construção com um objetivo e com uma mensagem muito específica a ser construída, em vez de ser um retrato fidedigno
do que teria acontecido em 7 de setembro de 1822. Outro assunto que eu gostaria de tratar com vocês é acerca do tratamento heróico que muitas vezes é dado a Dom Pedro, isso especialmente em grupos conservadores, mas não apenas. É uma imagem bastante difundida entre nós, que ele seria um herói do povo brasileiro, né? Será que a proclamação da independência seria um ato heróico? E será que era pensando num povo brasileiro? Será que havia um povo brasileiro? Então vamos lembrar algumas coisas aqui. Para começar, a possibilidade de ruptura surge num contexto de disputa de poder em que as cortes de Lisboa, de Portugal, após a Revolução do Porto de 1820, querem impor restrições econômicas ao Reino do Brasil, como cita a historiadora Emília Viotti da Costa no seu clássico já da Monarquia-República. Então, havia uma disputa de poder ali em que a tentativa que estava ocorrendo por parte de Portugal, e isso é exemplificado na imposição da volta de Dom João VI para Portugal e depois do príncipe regente que ficou aqui, o Pedro, que disse não a isso, era uma tentativa de subjugar novamente o Reino do Brasil, e isso também impondo restrições econômicas, mas não apenas, também políticas. E isso foi visto por parte dos descontentes com essa situação como uma tentativa de recolonizar o Brasil, tornar o Brasil, que tinha sido elevado a reino em 1815, novamente colônia de Portugal. E esse argumento foi muito utilizado à época. Surgiu de fato um anticolonialismo muito forte que servia como justificativa para as ações do príncipe regente Pedro. Então, perceba, era para resguardar os interesses de uma elite econômica que estava no Brasil, na América Portuguesa. Não tinha nada a ver com o povo, tá? Lembrando que quem detém poder econômico detém poder político, tanto diretamente, muitas vezes os mais ricos eram os que exerciam os cargos de governo na época, e também de uma maneira indireta, influenciando as decisões, comprando realmente decisões daqueles que estavam envolvidos mais diretamente. E isso para resistir a essas restrições econômicas e políticas, ou seja, não tem a ver com o povo brasileiro. A ideia de brasileiro vai ser construída posteriormente. Até o momento existem súditos de Portugal. E aí, entraves econômicos e políticos são tentados, por parte das cortes de Portugal, e os que estão aqui, que já estão bem estabelecidos aqui, com seus negócios, com seus interesses, vão resistir a isso e usam o argumento do anticolonialismo para justificar as suas ações em direção à independência. Então, não era um ato heróico de altruísmo, pensando no bem da nação, tá? Não havia ideia de nação brasileira, não havia à época. Era para resguardar interesses de uma parte muito específica da população que aqui vivia. Não estavam se pensando nos pobres, nos escravizados, não, mas era para resguardar os interesses econômicos e também políticos. E por último, mas não menos importante, o processo de independência de 1822 marca o início, ou para aqueles que gostam de termos mais românticos, o nascimento do nosso país, Brasil. Pense na palavra independência. Ela pressupõe que existe uma relação de dependência a outro. Então precisa se afirmar uma independência em relação a este outro. O que isso pode nos revelar se nós fizermos as devidas perguntas, se nós fizermos um bom questionamento? Até 1822, Brasil, sendo reino ou colônia, era propriedade de Portugal. Antes de 1815 era colônia. Era essa a palavra mesmo, e é o que era de fato uma colônia de Portugal. Não era um país, não havia autonomia. Era propriedade de um outro agente estatal, que é Portugal. Então, é só aí que surge, aos poucos, também num longo processo, o país Brasil. Nesse caso, eu vou dizer para vocês, esqueçam o que muitas vezes é dito, inclusive por alguns historiadores, que, principalmente mais conservadores, de novo,
que a Carta de Pero Vaz de Caminha de 1500 é a certidão de nascimento do nosso país, do nosso Brasil. Não, não havia um país Brasil até 1822 e ele só é construído aos poucos, num longo processo. Essas ações afirmativas de 1822 que eu já citei aqui no vídeo agora há pouco, elas vão sendo tomadas aos poucos, tem resistências, depois de declarar a independência tem que reafirmar a independência, tem que se conseguir aprovação e reconhecimento de outros países, e isso é aos poucos, isso é um longo processo. Depois de reafirmado, né, o Estado então brasileiro, agora é um Estado autônomo, aí parte-se para a criação de uma nação, aí parte-se para a criação de um povo que se identifique com esse novo país, mas até aquele momento era propriedade, eram parte de Portugal. Lembrando, né? Qual que é o termo mais apropriado? Eu já tratei sobre isso num vídeo aqui, vou deixar o link na descrição. O termo mais apropriado não é Brasil, porque o Brasil nos remete ao país de hoje, tá? Mas o que havia então era uma América portuguesa, ou seja, a parte da América que pertencia a Portugal. É um termo mais apropriado porque revela essa relação de domínio mesmo, que ocorreu até 1822. Então é aí que passa a surgir o nosso país Brasil. E não é do dia para a noite, não dá para dizer uma data específica, mas é num longo processo, certo? Era isso e espero que isso tenha ajudado você a repensar melhor esse processo, tá? Não é um evento, não é o 7 de setembro, tá? É importante alguns marcos, mas lembrando, são marcos que estão dentro de um conjunto de marcos. E esse conjunto é que vai nos ajudar a entender melhor e também explicar melhor o processo de independência. Até a próxima!